recebeu um diagnóstico de perda visual. Isso significa que você tem uma doença oftalmológica e já foram feitos todos os tratamentos e foi dito para você que nem óculos, nem cirurgia, nem nenhum tipo de tratamento vai conseguir melhorar a sua visão. Você sabia que isso na oftalmologia é chamado de baixa visão? Se você tem baixa visão ou conhece alguém que tenha baixa visão, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor o que é baixa visão e como que funciona, como que trabalha o especialista em baixa visão. Eu sou Maria Luísa, sou médica oftalmologista, formada pela UF e fiz especialização na área de retina, uveites e na área de baixa visão lá no Instituto Benjamin Constant. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre baixa visão, exatamente o que eu disse no começo do vídeo, qual que é a denominação de baixa visão? A baixa visão, ela é uma visão que não é 100%, ou seja, houve uma perda de visão e ela não pode ser corrigida com cirurgia, não pode ser corrigida com óculos, não pode ser corrigida com lente de contato. Uma pergunta que eu gosto de responder logo no começo é: então, como é que enxerga quem tem baixa visão? E a resposta para isso é bem variada. Vai depender da causa dessa perda visual e do estágio dessa doença que causou a perda visual. Eu trouxe algumas figuras aqui para vocês sobre algumas doenças principais que causam essa perda visual. A primeira, mais comum, que pode ser reversível, é a catarata. A catarata, ela vai trazer esse tipo de perda visual. De um lado, vocês veem com mais nitidez, do outro é a pessoa que tem a catarata. Claro que esse aqui é só uma representação, uma generalização, e vai depender do tipo de catarata e do estágio da catarata. A pessoa vai ver um pouco melhor ou um pouco pior do que está representado aqui nessa figura. A segunda doença que mais causa baixa visão é o glaucoma. E o glaucoma, ele é um pouco traiçoeiro, como a gente chama, porque ele vem fechando o que a gente chama de campo de visão. De fora para dentro. Então, a pessoa, aos poucos, vai perdendo aquela capacidade de ver alguém chegando por aqui, de não esbarrar nas coisas quando passa, porque ela vai perdendo aquela visão periférica que a gente chama, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para as laterais. E num glaucoma bem mais avançado, a pessoa vai ter o que a gente chama de campo tubular, ou seja, ela vai enxergar apenas por uma parte mais central e para poder observar as coisas ao seu redor, ela vai precisar mexer a cabeça para poder focar na pessoa ou no objeto ou no lugar em questão. A terceira, mais comum, que causa baixa de visão, é a degeneração macular. E ela causa uma perda da visão central. No começo, pode ser apenas um embaçamento ou ver as linhas um pouco mais tortas, mas à medida que ela vai avançando, a pessoa passa a ver o que a gente chama de escotoma central, que é essa mancha escura no meio da visão, que pode ser menor, pode ser maior, dependendo do estágio da degeneração macular. Como eu disse, essas são as principais, mas não são as únicas. Algumas outras doenças também podem causar essa perda da visão central. Toxoplasmose ocular, alguns outros tipos de uveíte, retinopatia diabética. Então, daqui a gente já começa a notar que a baixa visão é individual. Cada indivíduo vai ter a sua profundidade e o seu tipo de perda visual, o seu tipo de baixa visão. Uma pergunta assim, um pouco de conceito, né? Antigamente se chamava muito mais de baixa visão de visão subnormal. Hoje em dia a gente denomina mais como baixa visão. Então se você vê por aí algum vídeo, algum texto, alguém falando de visão subnormal, é a mesma coisa que a baixa visão. A baixa visão, ela é sim considerada uma deficiência. Vai ter diferentes níveis, segundo com
de acordo com a lei. Então, você pode estar considerado ali e ter seus direitos legais, que eu vou falar um pouco mais na frente, dependendo do seu nível de baixa visão. Mas ela é, sim, considerada uma deficiência. E aí a gente vem aqui para uma pergunta que eu vejo principalmente nas minhas redes sociais, que quando eu converso que eu sou um oftalmologista que tem essa especialidade em baixa visão, em geral as pessoas me perguntam, mas como é que eu vou tratar a minha baixa visão? Então a gente vem para uma pergunta que é um pouco mais delicada, que tem uma resposta um pouco delicada, que é: a baixa visão, ela tem cura? Na denominação da baixa visão, a gente já percebe que ela não tem um tratamento. Então, o oftalmologista, que é especialista em baixa visão, ele não vem tratar esta baixa visão, né? Depende da sua doença, pode ser que surja um tratamento novo para a sua doença, e aí sim você possa ser curado, não da baixa visão em si, mas você possa ser curado da doença que está causando sua baixa visão. Mas, se você teve esse diagnóstico de baixa visão, significa que no momento que você recebeu, não existe um tratamento para curar esta baixa visão. Claro que a ciência, a medicina continua evoluindo, existem milhões de moléculas e tratamentos, tecnologias sendo desenvolvidas e sempre pode surgir um novo tratamento para a sua doença. E aí vem logo na cabeça de vocês: então se o oftalmologista não trata, né, que sempre é isso, né, o médico ele tem que tratar, mas nem sempre. O que o oftalmologista especialista em baixa visão vai fazer? O oftalmologista especialista em baixa visão, ele conhece, estuda, continua estudando quais são os recursos que existem, né, que podem ajudar a pessoa a recuperar a sua individualidade e autonomia no dia a dia. O que isso significa? Significa que ele conhece e estuda e continua estudando vários recursos que a gente pode chamar de ópticos e não ópticos, que precisam ser testados, precisam conhecer como funciona, precisa conhecer as doenças que eles podem ajudar, precisa conhecer quais são as profundidades dessas doenças e quais são as deficiências que elas trazem, que podem ser de alguma forma contornadas para ajudar essas pessoas no dia a dia. Então, ele vem, né, oferecendo um óculos, uma lupa, testando um aparelho eletrônico que possa te ajudar a recuperar funções como escrever, ler, assistir TV, alguma atividade lúdica que você tenha, quebra-cabeça, baralho, pegar ônibus. Então, vai depender de qual função, às vezes no trabalho, às vezes nos estudos, que você não está conseguindo, né, executar naquele momento, agora que a sua visão, você teve uma perda, e qual é o tipo de perda. Então, precisa juntar toda essa informação que tem o especialista em baixa visão para saber se existe algum recurso e qual tipo de recurso pode te ajudar no seu dia a dia para poder voltar a fazer as funções do seu dia a dia sem ajuda. Para poder exemplificar um pouco isso, eu trouxe aqui só algumas figurinhas de coisas, de auxílios que eu recomendo no dia a dia. Um deles é esse primeiro aqui, que tem dois, né, o Max TV e o Coil, que em geral ele pode ser ajustado aqui do lado para aumentar, né, o foco, né, e vai variar de pessoa para pessoa, mas as pessoas gostam de usar para pintar, usar para estudar, usar para usar o computador, para ver TV. Muita gente usa para ver TV, mas é isso. Tem que ser testado e tem que ver se funciona para você. Do outro lado, existem diferentes tipos de lupa de mão, existem outras lupas que não são de mão, que vão ter diferentes aumentos e iluminações, porque para algumas pessoas um aumento maior vai ser interessante, para outras pessoas um aumento menor vai ser interessante. Então, cada uma delas
tem algo que ajuda e algo que não ajuda. Então, como eu vou ficar aqui reforçando sempre nesse vídeo, é individualizado de pessoa para pessoa. Algumas coisas funcionam muito bem para algumas pessoas e outras coisas funcionam muito bem para outras pessoas. E por fim, ali no cantinho, a gente tem uma telelupa, que é muito legal para coisas à distância, né? Para ver objetos à distância. Por exemplo, pegar um ônibus, um quadro, uma placa na rua, uma placa no mercado. Então, ele pode ajudar algumas pessoas, não todas, nessas atividades. Uma coisa muito importante que eu vejo que as pessoas desconhecem, né, não só nessa área, mas em muitas áreas, é quais são os direitos legais de quem tem baixa visão. Então, um dos primeiros direitos que é muito importante é você tem direito a acesso. Ou seja, se você quiser frequentar qualquer lugar na sua cidade e não tiver acesso para uma pessoa com baixa visão, você está coberto pela lei, porque você tem direito a estar em todos os lugares e esses lugares têm que estar adaptados às pessoas com baixa visão. Então, esse é um direito seu que você pode pedir que tenha alguém para te ajudar, pedir que melhore a acessibilidade, porque isso é um direito seu. Segundo, para crianças que estão em idade escolar, eles têm direito a uma pessoa que ajude ele nas atividades. Pode, se for necessário, anotar, se for necessário ler. Então, tem esse direito a criança que está estudando. Outro direito muito importante, isenções fiscais. Isso é um mundo, então eu recomendo que você procure saber. Pode ter isenção no imposto de renda, pode ter isenção para comprar certos bens como carro. Então, existem diferentes isenções fiscais. Outra é a aposentadoria. Se você tiver os níveis da lei de baixa visão que te dão direito à aposentadoria, você pode ter esse benefício. Se você também tem uma baixa renda, também tem um tipo especial de ajuda e de aposentadoria para pessoas com baixa visão e baixa renda. Por fim, uma informação muito importante é que a pessoa que tem perda visual em um dos olhos, ele também é considerado PCD, ou seja, pessoa com deficiência, e existem diferentes direitos legais que ele também pode usufruir. Perguntas práticas, que em geral são as que vêm sim direto na cabeça de quem foi diagnosticado com baixa visão ou quem vive com uma pessoa que tem baixa visão. Uma interessante é: pode dirigir? E a resposta é: depende. Por quê? Porque vai depender do seu nível de perda visual. Então, algumas pessoas com baixa visão podem sim dirigir. Algumas pessoas com perda profunda de baixa visão nos olhos podem dirigir também. Algumas pessoas podem dirigir apenas de manhã e algumas pessoas vão dirigir ao longo do dia. Antes de você usar aqui essa informação para sair dirigindo, vá no oftalmologista de preferência. Tem o seu oftalmologista que trata da sua doença e tem um oftalmologista que é especializado em baixa visão para poder te orientar, né, sobre os recursos e sobre o que é possível com essa visão realizar ou não, tanto para a sua segurança quanto para a segurança de outras pessoas que estão dirigindo pela sua cidade, certo? Outra pergunta muito importante é: quem tem baixa visão pode estudar normalmente? Quem tem baixa visão, existem diferentes recursos, recursos ópticos, recursos não ópticos, recursos eletrônicos. Hoje em dia, cada vez mais tem assistentes virtuais, então existem pessoas até consideradas cegas que continuam estudando normalmente. Então, se você estava na escola e teve esse diagnóstico, se você estava na faculdade e teve esse diagnóstico, se você estava fazendo uma troca de profissão ou um treinamento, é possível sim continuar estudando
você vai precisar provavelmente de recursos e auxílios e ser, né, orientado ali e treinado em algumas novas atividades e novas habilidades que você vai adquirir para continuar estudando e ao longo da sua vida. E eu, que sou médica, acho que a gente tem que continuar estudando sempre, né? Mas isso é outro assunto. Uma outra pergunta muito importante que é da funcionalidade do dia a dia pode continuar trabalhando? Isso vai depender muito da sua tipo de perda visual e de qual era a sua função. Então, como eu disse, existem vários recursos, então pode ser que algum desses recursos te ajude a continuar exercendo a sua função, mas pode ser que seja necessário trocar de função, seja necessária aposentadoria, seja necessário aprender uma nova função. Então, existem milhões de opções para que você continue, se for da sua vontade e se for possível, continuar trabalhando. Uma das perguntas que eu quero que fiquem assim na cabeça de vocês eu fui diagnosticado com baixa visão. E agora? Agora acabou tudo, está tudo perdido? Não. Existem diferentes recursos, existem novas habilidades, você vai ter que reaprender algumas coisas, mas tem muita gente que está passando por isso exatamente igual a você, ou que já passou por isso, e tem médicos, técnicos, ortopedistas que estão treinados para te ajudar a desenvolver essas novas habilidades e continuar praticando várias atividades no dia a dia que você acha que não consegue mais, mas que você pode sim, com a ajuda correta, continuar exercendo. Principalmente, a gente vai te ajudar ao máximo a manter a sua independência, que é uma das coisas que as pessoas prezam mais. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que ajudam bastante no dia a dia dos meus pacientes, que eu vejo eles usarem bem, né, e que eu vejo que tem ajudado bastante. Um bem legal, né, que é bem recente, se chama Amelie. Amelie é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e ele vai ser vinculado automaticamente ao WhatsApp. E o que ele faz? Ele vai ler as mensagens que você recebe, se você quiser. Ele vai ouvir os áudios, né? Ele vai ler os áudios, né? Se for necessário, se você quiser, né? Você pode ouvir os áudios, mas ele pode ler os áudios também. Ele pega aquelas imagens que a gente recebe e descreve elas. Então, ele é uma funcionalidade, um aplicativo bem legal para usar no WhatsApp. Tem um outro que se chama Talkback, que usa em aplicativos Google, que ele também tem essa função. Ele lê telas, ele descreve as telas, então ele é um aplicativo de acessibilidade bem legal. Um terceiro se chama Be My Eyes, que ele também tem essa função de leitura, até onde eu sei. Mas uma função legal que ele tinha, não sei se ainda tem, tinha voluntários, né, no mundo inteiro, de várias línguas, que se logavam ali e podia, por exemplo, você entrava no aplicativo e chegou num lugar novo e você quer saber o que está acontecendo. Então a pessoa, por isso Be My Eyes, ela olhava aquele lugar e descrevia para você. Então, você chegou num consultório médico, à sua direita tem um aparelho de refração, à sua esquerda você pode sentar, a médica está logo à frente. Então, ele descrevia ali o lugar, se fosse necessário para você. Fora esses, existem outros aparelhos, outros aplicativos que têm diferentes funcionalidades e que têm ajudado muito os pacientes com baixa visão a continuar, como eu disse, fazendo as suas atividades diárias que eles gostavam de fazer. Tem um aparelho que é mais porque tem uma perda visual um pouco mais profunda, mas ele grava todos os rostos, grava vários rostos, né, que você pede para gravar, e quando a pessoa estiver chegando, ele fala: olha, está chegando a doutora Maria Luísa, olha, está chegando a sua irmã, olha, está chegando a sua esposa. Então, assim, você já sabe quem é, porque essa é uma das queixas muito que eu ouço dos meus pacientes.
eu estou conversando com uma pessoa chegou e eu não consigo reconhecer quem é. Claro que não é todo paciente de baixa visão que passa por isso, mas os que passam, eles gostariam de ter algo que ajudasse eles nisso. Claro que também alguns aplicativos são pagos, alguns aparelhos precisam ser comprados, então tudo é importante que você vá no oftalmologista, especialista em baixa visão, que ele possa te examinar, que ele possa ver o seu problema e que ele possa indicar do rol de conhecimento dele o que pode te ajudar mais ou não. Uma outra dica legal é, tanto o computador quanto o celular, ele tem o seu botão de acessibilidade e você pode ali, né, escolher das funções qual que vai te ajudar mais no seu dia a dia. Então, muita gente acabou de ter esse diagnóstico, acha que ali já não vai poder fazer mais nada e tem muitas e muitas coisas que pode fazer, e hoje em dia tem cada vez mais recursos que têm funções especiais, recursos que funcionam muito melhor. Por exemplo, a telelupa de antigamente ela não dava tanta qualidade de visão quanto a telelupa de agora. Então, assim, a tecnologia tem melhorado muito, tem muita coisa que você ainda pode fazer. Então, se você conhece alguém que tem esse diagnóstico de baixa visão, não deixa de mandar esse vídeo para a pessoa ou conversar sobre isso com ela, certo? Outra coisa que eu queria falar é, se vocês tiveram alguma dúvida sobre esses aplicativos que eu falei e quiser que eu faça um videozinho mostrando como eles funcionam, manda aqui, põe aqui, né, nos comentários que eu leio e posso fazer. Se tiver outras dúvidas também, não esquece de deixar aqui, né? Sabem que eu sempre respondo, quem me acompanha aqui sabe. Vou pedir para você curtir esse vídeo e para compartilhar e para tocar o sininho também para receber as informações dos meus novos vídeos. Por fim, eu agradeço muito por você que chegou até o final desse vídeo e até a próxima.